todos que estão assistindo aí o culto online dessa manhã aí tão especial para muitas famílias que estão comemorando esse dia especial que é a Páscoa. Infelizmente, esse foi um ano muito triste para muitas famílias que perderam entes queridos. É uma Páscoa, talvez a Páscoa mais triste que estamos vivendo. E, por outro lado, a gente vê também que é uma Páscoa que ela vem carregada de coisas que não fazem parte assim de uma Páscoa. A cada ano que passa, nós vamos perdendo o real significado do que vem a ser esse dia. É interessante que, quando chega na Páscoa, a gente vê coelho, vê bacalhau, mas a gente não vê o verdadeiro cordeiro. A gente vê ovo, a gente vê chocolate, a gente vê colomba pascual, comida gostosa, mas a gente não vê falar sobre a cruz de Cristo. E na internet a gente encontra muitos vídeos falando sobre o significado disso tudo, essa mistura que aconteceu, de tanta coisa que foi introduzida nessa festa, nesse período. E eu não quero falar muito sobre isso, porque não vem o caso aqui. Hoje eu quero falar sobre Jesus, a nossa Páscoa. Para o povo judeu, a Páscoa é uma festa instituída por Deus. E, aliás, Deus ele gosta de festa também, né? Que ele instituiu várias festas. Mas é uma festa que lembrava a libertação da escravidão, da dura escravidão pesada lá no Egito. Então, diante desse monte de coisa que a gente vê na internet, na televisão, e a Páscoa do judeu, as comemorações do judeu, fica a pergunta: como que um cristão deve comemorar, deve participar desse momento, desse acontecimento, dessa festa? Eu sei que é um tema muito extenso, a gente poderia ficar falando vários domingos sobre esse tema, mas hoje eu gostaria de falar aqui com vocês, apresentando um pouco da história teológica desse acontecimento e o que isso tem a ver com a gente hoje, na nossa vida, como um cristão deveria encarar esse fato. Então eu peço que você procure um lugar sossegado aí, preste atenção, procure acompanhar aqui o raciocínio que nós vamos colocar, porque vai ser muito útil. E para isso eu gostaria de orar, pedir que Deus fale aos corações agora. Nosso Deus, nós estamos aqui agora diante de um estudo da Tua Palavra e pedimos que o Senhor fale a cada coração nessa manhã, que tem é uma data muito especial. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Geralmente, quando se fala sobre Páscoa, as pessoas geralmente vão lá para o livro de Êxodo, que fala sobre a saída do povo do Egito. Mas uma coisa que talvez muita gente não saiba é que a morte do cordeiro, ela vai muito antes de tudo isso acontecer, de toda essa festa judaica. A morte do cordeiro, ela aconteceu antes do haja luz, antes de tudo acontecer, antes do mundo existir. Na mente de Deus, no plano de Deus, já havia o cordeiro imolado. É isso que nós vemos um texto lá de 1 Pedro, que fala assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata, ouro, que fostes resgatados, tirados do vosso fútil procedimento,
que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, olha agora, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém, manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Então a gente vê que essa ideia de um cordeiro sem imolado, um cordeiro sem defeito, é antes da fundação do mundo, já fazia parte do plano de Deus. E é isso também que a gente vê lá no final do livro de Apocalipse, quando fala assim que o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Antes de começar o mundo, Deus sabia que ele tinha que criar criaturas livres, e essas criaturas livres, imperfeitas, elas iriam cair. Mas no plano de Deus, uma coisa que a gente às vezes não vai entender, a morte do Cordeiro foi antes da fundação do mundo. A morte do Cordeiro não foi um plano B, algo que Deus olhou assim e falou, ai, criei o homem, deu errado, vamos fazer alguma coisa, vamos providenciar alguma coisa, assim, vamos mandar Jesus para Jesus ir lá para resolver, dar um problema, um plano B. A morte de Jesus não foi um susto, não foi algo que aconteceu, não foi um fracasso, foi algo que já estava no plano de Deus antes da fundação do mundo. Então, quando a gente fala de Páscoa, a gente tem que ver que isso já estava no plano de Deus antes da fundação do mundo, mas que foi apresentada de forma progressiva durante toda a história da Bíblia. Essa é uma revelação que Deus foi afunilando na história bíblica até chegar na morte e na ressurreição de Jesus. E isso a gente percebe claramente lá no Éden. A gente vê lá na história no relato de Adão e Eva. Você já conhece muito bem a história, que Deus tinha colocado o homem, tendo comunhão com o homem, num lugar especial, tudo, mas o homem resolveu romper com o Criador, com a palavra de Deus, e aquilo, depois que o homem pecou, surgiram as consequências, que todos nós sabemos muito bem, as consequências até hoje que nós estamos passando por tudo isso, e a gente vê que as consequências já começaram lá. A primeira coisa que a gente vê é que depois que eles pecaram, eles esconderam da presença de Deus. Eles tiveram medo da presença de Deus e perceberam a nudez, perceberam o estado terrível que eles ficavam, e eles tentaram dar um jeitinho no problema deles. Olha só, nós estamos vivendo nessa situação, nós estamos aqui com medo, nós estamos numa situação de rompimento, então vamos tentar resolver o nosso problema. Eles fizeram vestimenta para eles, com folhas. E essa cobertura que eles fizeram era uma maneira de tentar resolver a vergonha que eles ficaram. E é interessante que o ser humano continua da mesma maneira. A gente vê as pessoas escondendo de Deus, tendo medo de Deus, fugindo de Deus, rompendo com Deus, e ao mesmo tempo eles querem procurar uma solução com materialismo, com droga, com álcool, com bebida, com fuga, com viagem, com mudança de aparências excessivas. Mas isso tudo não vai resolver o problema da nossa nudez. E aqui o que acontece é que Deus fez vestimenta de peles para Adão e sua mulher. Foi Deus que fez. A tentativa humana de resolver o problema não deu certo e Deus teve que sacrificar um animal para resolver esse problema. As folhas de figueiras não resolveram. Deus, ele resolve providenciando aqui uma morte de um animal. Mais para frente a gente percebe isso na história da Páscoa lá no Egito, que vocês conhecem
a história. O texto lá de Êxodo 12, 13 a 14, fala assim: o sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não nos atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Uma história bem conhecida, eu não quero entrar aqui em tantos detalhes dessa história, vocês acompanharam aqui na igreja com Zambelli a história de Abraão, a história de Isaac, Jacó, José indo lá para o Egito, depois acontece aquela fome, a família de Jacó desce para o Egito, 75 pessoas aproximadamente, e a população dos israelitas, ela cresce muito ali no Egito, vira um povo enorme, e depois de um tempo muda a liderança lá no Egito, muda o faraó, e esse faraó começa a estabelecer uma perseguição, uma escravidão muito dura para o povo ali, e esse sofrimento chegou até Deus, e Deus, depois de observar tudo aquilo ali, chegou o momento dele exercer juízo sobre o faraó, sobre o Egito e sobre todo aquele panteão, aquela quantidade enorme de deuses que havia ali no Egito. Então Deus manda a 10ª praga, que seria a morte dos primogênitos. Deus resolve por fim a maldade de uma nação poderosa. É interessante que a gente está vivendo um período com muitas nações aí, o pessoal aprontando, com poderio militar, tentativa de invasão, essa coisa toda, e nós muitas vezes ficamos assim preocupados com o que vai acontecer com essa nação, com aquela outra nação, mas a gente tem que ver que Deus tem essas nações assim na palma da mão. Essas nações na mão de Deus assim são como uma gotinha, é isso que fala lá em Isaías. Então esses líderes, eles estão todos nas mãos de Deus, a gente não tem que ficar aí inquietos com essas nações e com esses governantes. Mas o que eles deveriam fazer? Deus falou assim: eu vou tirar vocês dessa escravidão, mas vocês vão fazer o seguinte, vocês vão pegar um cordeiro de 1 ano, sem defeito. É interessante que Deus, ele sempre quando pede alguma coisa da gente, ele pede uma coisa, um sacrifício sem defeito, o melhor do cereal, o melhor do campo, o melhor. Deus sempre quer o melhor e não o pior. Então eles deveriam pegar aquele cordeiro e sacrificar aquele cordeiro. Sacrificar. A gente fica pensando, mas para que isso? Para que sacrificar um cordeiro? Eu não sei se vocês já viram a morte de um animal, a morte de um cordeiro. O cordeiro, quando ele vai ser sacrificado, ele é diferente de um porco, né? Ele vai quieto, ele às vezes derrama lágrima e ele morre quieto. Aquela cena da morte de um cordeiro, aquilo impactou o povo que fazia aquilo. Eles tinham que fazer aquilo, pegar aquele sangue e passar na porta. Um animal estava sendo sacrificado por causa daquilo que Deus havia falado, para pegar o sangue e passar nos batentes assim das portas. Agora, quando Deus falou isso, naquela situação, exigia ouvir essa palavra e obedecer, obediência a uma palavra que Deus havia colocado, porque o anjo da morte iria passar.
E a palavra é assim, olha, quando eu vir o sangue na porta, eu vou passar por cima. Essa palavra Páscoa, a palavra Pessa, é a palavra que significa passar por cima no sentido de poupar. E era isso que o anjo da morte iria fazer. A casa que a pessoa pegou o cordeiro, passou ali aquele sangue e deu atenção, deu crédito à palavra, essas pessoas tiveram o primogênito poupado. Agora, a gente fica olhando esse texto, a gente pensa assim, olha, que Deus falou isso, que isso deveria ser um memorial que vocês deveriam celebrar ano a ano. Deus muitas vezes levava o povo a comemorar esse acontecimento, porque Deus sabe que muitas vezes nós esquecemos aquilo que Deus já fez lá no passado. C.S. Lewis, ele fala que nós precisamos ser lembrados constantemente acerca daquilo que nós cremos. E nós somos assim. A gente esquece facilmente, às vezes, nos dias de hoje, né, a gente vê aí dificuldade, luta, morte, ameaça aí de desabastecimento, preocupação política, e a tendência da gente é ficar preocupado. Mas muitas vezes a gente precisa lembrar de tudo aquilo que Deus já fez no passado, porque a gente esquece. A gente esquece. É igual uma pessoa hoje em dia que, se você faz 9 coisas boas para ela, mas às vezes você faz uma que ela não gostou, de qual que ela vai lembrar? Ela vai lembrar daquela que não gostou, né? É porque nós somos assim, nós esquecemos sempre daquilo, de tanta coisa que Deus já fez. Então Deus usou a Páscoa para afunilar um pouco mais essa revelação da morte do Cordeiro, do significado, mas isso ainda era uma figura do que estava para acontecer. Alguns séculos depois, o profeta Isaías, ele vai falar mais um pouco sobre o Cordeiro. Ele falou o seguinte: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro, foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Não abriu a boca. O Messias foi apresentado aqui pelos profetas, e o profeta Isaías foi, no capítulo 53, ele foi bem específico, apontando ainda mais. E a gente vai acompanhando a história do Antigo Testamento, a gente vai vendo que aqueles sacrifícios ali no templo, aquela quantidade de morte de animais, Deus estava apontando para algo que viria. Aquilo ali, o povo via aquilo ali, e aquilo viria ainda, o Messias que iria ser morto. E ali no período antes do Novo Testamento, chamado período intertestamentário, muitas pessoas escreveram sobre a vinda do Messias. E um desses escritos que foram colocados ali, ele falava também que, olha, o Messias, ele viria como um cordeiro. Alguns viam o Messias como um líder político, um homem grande, de 3 metros de altura. Tem várias descrições do Messias, mas havia descrição também do Messias como um cordeiro. E depois, nos dias de Jesus, aparece João Batista. João Batista, ele falando assim, olha, no dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus. Agora o Cordeiro de Deus, o Cordeiro que assumiu a forma humana, a palavra que se fez carne, o Cordeiro entre nós, o Cordeiro de Deus aparece aqui. João Batista fala: está aí,
Chegou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora, o tempo foi passando, Jesus teve um ministério dele ali de 3 anos, e quando foi chegando na última semana ali de Jesus, algumas coisas interessantes vão acontecer. Jesus vai para Jerusalém e vai participar da Páscoa. Todo ano tinha aquela festa do pessoal ir lá para Jerusalém. E agora preste atenção que vai acontecer algo muito interessante aqui. E o texto de Marcos 14:12 fala assim: no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal, disseram-lhe seus discípulos: onde queres que vamos fazer os preparativos para comeres a Páscoa? Porque era o que acontecia. Todo ano havia assim caravanas que iam lá para Jerusalém. Quando estava chegando a Páscoa, era uma festa, uma alegria muito grande do pessoal poder participar daquilo ali, daquelas caravanas rumo a Jerusalém. E eles iam cantando, os parentes, todo mundo ali naquela alegria, citando os salmos, e eles, dependendo de onde eles viriam, eles tinham que subir os montes até Jerusalém. Jerusalém fica a 750 metros de altitude, nas montanhas, o Monte Sião ou no Monte Moriá, e de repente, naquela viagem, depois de quilômetros caminhando para chegar ali naquela cidade, de avistar aquele negócio, quando você sobe os montes que dão acesso a Jerusalém, você chega no o Monte das Oliveiras, é um momento muito especial, porque você tem uma visão dos muros e a visão da cidade. E ali naquela cúpula dourada, ali naquele local ali é o local onde Abraão ofereceu Isaque em sacrifício. Olha só que interessante. E ali era o local do templo. E ali depois foi construído o templo de Herodes, uma coisa muito grande, que tem pedras lá para todo lado até hoje. Mas essa visão que eles tinham de Jerusalém era uma coisa era um momento de alegria. Até hoje, quando a gente vai lá, a gente vai com um grupo de turistas, quando a gente chega nessa posição, assim que você avista a cidade, você vê todo mundo chorando. As pessoas choram de alegria. Agora imagina na época da Páscoa, de você ir para o templo de Jerusalém, que você chega, você observa tudo aquilo ali. E quando era a Páscoa, a cidade ficava lotada. Algumas pessoas falam aí de 2 milhões de pessoas dentro, fora, do lado, para todo lado, mas é um número provavelmente muito exagerado. Talvez aí a 300 mil pessoas, ou até menos, mas tinha gente para todo lado e era uma alegria muito grande. E nesse local aqui é que acontecia sacrifícios de cordeiro. Todo mundo levava cordeiro, levava o melhor cordeiro, não podia ser um cordeiro cego, não podia ser um cordeiro doente, com mancha, tinha que ser um cordeiro perfeito, e eles levavam para ser sacrificado no templo. Aquelas tubulações ali, descia para esses vales aqui, aquela quantidade de sangue que descia, porque esse era aqui o significado. E eles preparavam essa festa, que era uma festa em família, onde eles lembravam tudo aquilo que tinha acontecido no êxodo, o sofrimento, a maneira como que Deus libertou, tudo que Deus fez, tudo isso era para ser lembrado anualmente, para não esquecer. É interessante que quando o povo saiu do Egito, depois de tantos milagres, 3 dias depois, o povo já estava reclamando, o povo já estava murmurando, porque a gente esquece as coisas que Deus já fez. Por isso a gente precisa ser lembrado. E o povo na Páscoa, eles lembravam a redenção, a libertação daquela escravidão, daquele sofrimento. E hoje em dia, a gente que foi salvo
Cristo, a gente precisa lembrar o que Deus já fez. O Cordeiro foi morto por nossa causa, e hoje nós temos vida, e a gente percebe a mão de Deus. Muitas vezes, tem pessoas que eles observam, olham para a natureza, o céu, falam, olha aqui, como é que o mundo é bonito, olha para um microscópio, vê lá a beleza da natureza, vê tudo. Mas tem pessoas que não agradecem a Deus, não conseguem agradecer a Deus que fez tudo isso. Tem um homem que diz uma frase muito interessante, ele falou assim: aquele que vê a mão de Deus em todas as coisas, deve deixar todas as coisas nas mãos de Deus. É porque a gente esquece de tudo aquilo que Deus já fez. Agora, quando estava realizando a Páscoa num local lá, num cenáculo, lá dentro da cidade, tem um local ali que eles falam que foi ali que foi a última ceia. Quando Jesus estava comemorando a última ceia, vai acontecer uma coisa agora diferente. O texto fala assim, de 1 Coríntios 11, 23 e 24. Porque eu recebi do Senhor, que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu, e disse: isto é o meu corpo, não que vai transformar no corpo, isso aqui representa o meu corpo que é partido, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Depois ele, naquela ceia que ele estava comemorando, ele pega o cálice e fala: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança. É uma nova aliança agora, no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o bebedes, em memória de mim. É um memorial. Fazer sempre para poder lembrar de tudo aquilo. Jesus estava falando assim: olha o que vai acontecer comigo agora na Páscoa. Nós estamos na Páscoa, que está todo mundo oferecendo um cordeiro, mas eu sou o cordeiro, o meu corpo vai ser dado agora, eu vou ser sacrificado, e o meu sangue vai ser derramado. Ele estava usando aqui o pão e o vinho para descrever o seu corpo e a sua vida que seria dado. Então, preste atenção, desde a eternidade passada, foi passando ali pelo Éden, pelos profetas, chega com João Batista, chega com Jesus, e agora chega no momento central da história, onde o plano redentor de Deus vai ser concretizado em Jesus, no momento especial, que é esse momento agora que a gente para lembrar de tudo isso. Tudo isso é a história. Mas, e o que isso tem a ver comigo? Você pode estar pensando: poxa, o que isso tem a ver comigo? Quando a gente fala da vida de Jesus que foi dada, do seu sangue que foi derramado, a gente tem que entender que, assim como houve a redenção, a libertação do povo no Egito, a morte de Jesus indica que ele também estava fazendo a redenção. Essa palavra redenção não tem muito a ver com a gente aqui, porque a gente aqui não tem mais escravos, né? Mas a redenção era o preço que era pago para propiciar a libertação de um escravo. E isso era feito mediante um pagamento. O camarada, ele era escravo, o outro chegava lá e pagava o preço da libertação. Jesus estava usando aqui a figura do corpo, do sangue dele, como um pagamento de resgate. A morte de Jesus, ela nos liberta, ela nos tira do império das trevas e nos transporta para o reino do seu Filho. Todas aquelas
amarras, aqueles grilhões que Satanás coloca nas pessoas e que colocou também em nós, foi removido por aquilo que Jesus Cristo fez na cruz. Em Jesus nós temos a redenção. A nossa libertação foi por causa da morte do Cordeiro. E a morte de Jesus também, ela traz assim o perdão, a remissão, o perdão dos pecados. E traz a nossa justificação. Nós somos declarados justos diante de Deus. Apesar de que a nossa ficha policial diante de Deus, aquele registro de dívida que nós temos, era muito grande. A lista de nossos pecados era uma coisa assim quilométrica, né? Mas toda essa ficha quilométrica de pecados que nós cometemos, o apóstolo Paulo fala que na cruz, Jesus pegou tudo aquilo e encravou na cruz, pregou na cruz. Foi tudo quitado. Foi tudo quitado. É igual um sujeito que aprontou a vida inteira, o cara roubou, o cara matou, o cara fez tudo de ruim, tranqueira, e ele foge, está vivendo fugido, com síndrome de perseguição, escondido, e um dia de tanto ele perceber aquela pressão em cima dele, ele resolve se entregar. Aí ele vai lá no cartório, e o cara chega lá e fala assim: olha, eu vim aqui me entregar porque eu não aguento mais levar essa vida. Eu não aguento mais. Aí o cara do cartório vai lá, olha a ficha dele e fala: companheiro, sua ficha aqui tá terrível, é muito grande. Você está querendo quitar isso aqui na sua vida, mas isso aqui você não vai precisar não é de uma vida não, você vai precisar de muitas vidas para pagar tudo isso aqui. A coisa está complicada. Só que, no final da descrição da dívida dele, tem um carimbo, que está escrito assim: está pago, está quitado. A sua dívida foi paga. Alguém pagou a sua dívida. E é isso que acontece com todos nós. Nós pecamos, nós temos uma dívida, e Jesus pagou o preço da nossa libertação. E é necessário a gente saber isso, mas é necessário a gente crer que aquela pessoa que ainda não entregou a vida para Jesus, ela precisa fazer isso. Ela precisa confiar no sangue de Jesus que traz libertação. O sangue de Jesus é que traz essa libertação. Se você já tomou essa decisão, o que isso tem a ver com você? A gente precisa aqui, primeira coisa, é relembrar. É isso que nós vamos fazer agora, nesse momento, que o apóstolo Paulo fala aqui, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, né? E tendo dado graças, o partiu. Então, o pão que foi dado, Jesus, ele pega esse pão e ele parte esse pão. Ele parte e fala: isso aqui é o meu corpo, isso aqui representa o meu corpo que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Se você está aí na sua casa com um pão aí que você recebeu, ou tem algum outro pão, você pode participar agora desse momento aqui
e comer esse pão. O pão, o corpo de Cristo que foi partido, que foi dado por todos vocês. Vamos lembrar disso agora, nesse momento. Logo depois de comer esse pão, Jesus ele pega um cálice, o fruto da videira. Em 1 Coríntios 11, 25 fala, da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Em memória de Cristo, a gente vai fazer isso agora. Eu convido você aí na sua casa a fazer isso aqui, para lembrar aquilo que Jesus fez por nós. Agora, antes de terminar, eu tenho um texto aqui que eu quero colocar, que é, na verdade, um alerta. É um texto um versículo que diz assim, porque todas as vezes que o comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. A gente vê nesse texto aqui que mostra sobre que Jesus ele morreu. Que nós estamos anunciando a morte de Jesus. Nós não estamos anunciando que Jesus está fazendo milagre, que Jesus está curando, que Jesus está ajudando as pessoas. Nós estamos anunciando aqui que Jesus ele morreu. É algo passado. E também ele tem um caráter presente, todas as vezes. É isso que nós estamos fazendo aqui agora. E esse momento que nós estamos fazendo aqui agora de ceia é um momento que nós não estamos comemorando a Páscoa. Nós não estamos comemorando a saída, a libertação do Egito. Nós estamos comemorando a morte, mas não só a morte, mas também a ressurreição de Jesus. Porque Jesus, ele morreu, ele foi sacrificado, mas ele está vivo. E o texto fala, façam isso até que ele venha, porque nós estamos anunciando também o que vem pela frente. Jesus, ele vai voltar. E se você que está aí ouvindo, você ainda não entregou a vida a Jesus, fique sabendo que a morte, como nunca hoje no nosso país, a morte esteve tão perto. E se você morresse hoje, para onde você iria? A sua casa, a sua alma, você já foi lavado, colocado com o sangue de Jesus ou não? Então nós estamos aqui anunciando que Jesus ele morreu, mas ele vai voltar. Jesus ele vai voltar. Jesus ele está voltando e hoje é o tempo. Esse momento que nós lembramos a morte e a ressurreição de Jesus é um momento de reflexão. Entre aí no seu quarto, entregue sua vida para Jesus antes que seja tarde. Para nós cristãos, que já temos a lavagem do nosso sangue, a Páscoa não é momento de tristeza, aquela coisa toda nós devemos comemorar com muita alegria, porque Jesus ressuscitou e ele falou, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Eu sou a ressurreição e a vida. Então a gente tem que viver esse momento com muita alegria, sabendo que em Jesus, no Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, nós temos a vida eterna. Que Deus possa abençoar
a todos vocês. Ó Pai, nós agradecemos pelo teu plano eterno de redenção e através do Cordeiro. Que a vida de Jesus seja um exemplo também para todos nós, com esse desejo de dar o nosso corpo também para a tua obra, dar a nossa vida em prol do teu reino, em prol dessa mensagem de salvação para tantas pessoas aqui ao nosso redor que não te conhecem ainda. Obrigado por essa oportunidade que temos aqui no Brasil de pregar a tua palavra sem impedimentos e que a gente possa aproveitar essas oportunidades e esteja também abrindo os olhos daquelas pessoas que ainda não entregaram a vida para o Cordeiro Jesus. Agradecemos em nome de Jesus que ressuscitou e que está vivo para todo sempre. Amém.